Povo abençoado por Deus, famílias cristãs, internautas, meus amigos, criaturas do Senhor, graça e paz, amor e misericórdia. Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O tema de hoje é a seca espiritual. Nós vamos ler hoje, 1 a Reis, capítulo 18, versículo 41, quando a palavra diz assim: E Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Aqui é apenas um versículo, mas se você ler o capítulo todo, você vai entender o porquê dessa chuva. E nós vamos tentar chegar até vocês com a história, ou seja, um esboço do que é que este versículo está nos dizendo. Porque o contexto bíblico é o cenário do texto de 1 a Reis 18. É de uma grande seca e fome que assolava Israel, resultado da idolatria e da desobediência ao Senhor. O profeta Elias, porém, havia obedecido à direção de Deus, e após uma dramática confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo, ora fervorosamente a Deus para que a chuva voltasse. A promessa de chuva simboliza o avivamento e o restabelecimento da bênção de Deus. Refletir sobre como podemos experimentar um avivamento espiritual, mesmo nos tempos mais secos, onde parece que a presença de Deus está distante. Deus é capaz de trazer chuva espiritual em lugares secos, e Ele nos chama para orar e confiar no seu poder renovador. O que é a realidade, meu irmão, da seca espiritual? O que é a seca espiritual? Em tempos de seca espiritual, a falta de avivamento é sentida na vida dos cristãos, nas igrejas e na sociedade. A falta de comunhão com Deus, o esfriamento da fé e a apatia espiritual são sinais claros de uma seca espiritual. A falta de chuva espiritual pode ocorrer por várias razões, como o pecado não confessado, distrações do mundo ou uma negligência na busca de Deus. Muitos de nós já passamos por momentos de seca espiritual, onde sentimos que a presença de Deus está distante e nossa fé se torna fraca. Como na história de Israel, a desobediência e o distanciamento de Deus pode resultar em uma seca espiritual. E precisamos reconhecer esse estado e buscar a restauração. O salmista Davi, no Salmo 42, expressa a angústia de sua alma dizendo: a minha alma está seca como a terra árida. Ele chama por água viva, assim como nós devemos clamar quando estamos em uma seca espiritual. Em meio à seca, Elias não se limitou a esperar que as coisas melhorassem por si mesmas. Ele se prostrou diante de Deus, orando fervorosamente pela chuva. 1 Reis 18, 42 ao 43. Ele sabia que a restauração só poderia vir pela intervenção divina. O avivamento espiritual começa com um clamor sincero e fervoroso a Deus. Quando percebemos a seca em nossas vidas, precisamos nos aproximar de Deus em oração, pedindo sua restauração. Não podemos nos conformar com a ausência do seu toque, mas devemos buscar ardentemente sua presença. O exemplo de Elias nos ensina que devemos perseverar em oração, mesmo quando a situação parece sem esperança. Em Lucas 18, 1 a 8, Jesus nos ensina a parábola da viúva persistente,
que ilustra a necessidade de perseverança na oração. Antes da chuva, Elias subiu ao monte para orar e se prostrou. Ele não ficou apenas esperando, mas tomou ações concretas para buscar a vontade de Deus. Elias também instruiu o seu servo a olhar 7 vezes para o horizonte, esperando que a chuva se aproximasse. 1 Reis, capítulo 18, versículos 43 e 44. O avivamento não ocorre apenas com a oração, mas com a preparação do coração e a disposição para crer que Deus pode agir, mesmo em tempos secos. Precisamos estar atentos e esperar pelo movimento de Deus, como Elias, que não desistiu até ver a resposta divina. Quando Moisés orou por Israel, ele não apenas orou, mas também agiu em conformidade com o que Deus estava fazendo. Ele levantou as mãos, enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia contra os inimigos. Êxodo 17, 11 e 12. Precisamos ter ação de fé enquanto esperamos pela resposta de Deus. Finalmente, após a oração perseverante de Elias, a chuva veio, trazendo vida e restauração à terra. A seca foi quebrada. A terra recebeu a bênção de Deus. 1 Reis 18:45. A chuva simboliza a presença renovadora de Deus que traz vigor espiritual e vida nova. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele promete restaurar nossas vidas. O avivamento espiritual é a resposta de Deus à nossa busca e oração. Ele não nos deixará em seco, mas trará a abundância de sua presença e o derramamento do seu Espírito. O profeta Joel, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24, fala da promessa de chuva abundante, que restaurará os campos e a alegria do povo de Deus. Deus quer restaurar a nossa alegria e trazer novos frutos à nossa vida espiritual, assim como fez com a terra seca de Israel. Olha as referências, meus irmãos. Verifique na sua Bíblia. O avivamento espiritual, meu irmão, impacta o mundo de todas as maneiras: família, igreja, profissões. Quando a chuva caiu sobre Israel, a terra foi restaurada e o povo experimentou a bênção de Deus. O avivamento não é apenas para o benefício individual, mas também tem um impacto na comunidade. A transformação espiritual em nossas vidas deve refletir no mundo ao nosso redor. Quando experimentamos o avivamento pessoal, somos chamados a levar essa transformação ao mundo. A chuva espiritual traz a cura para as nações e vidas que estão secas espiritualmente. O avivamento nos capacita a ser luz no mundo e a testemunhar do poder de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva, os discípulos foram cheios de ousadia e proclamaram o Evangelho com poder. E o avivamento ficou apenas dentro da igreja, mas se espalhou pelo mundo. Não ficou apenas dentro da igreja, mas se espalhou pelo mundo, impactando vidas e culturas. Atos 2, 41, 47. Deus deseja trazer avivamento em nossos tempos de seca espiritual. E se você está enfrentando um período de aridez em sua vida, clame ao Senhor como Elias fez. Prepare-se para a ação de Deus em sua vida e creia que Ele pode transformar a seca em uma abundância de bênçãos espirituais. Deus é capaz de trazer avivamento mesmo nos tempos de seca espiritual. Precisamos reconhecer nossa necessidade, clamar a Ele em oração, esperar com fé e preparar nossos corações para a sua intervenção. Porque quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos promete restaurar nossa vida espiritual e nos usar para impactar o mundo ao nosso redor. Meu irmão, repita comigo: Senhor, reconhecendo que estamos em tempos de seca espiritual e clamamos pela Tua intervenção.
traga a chuva do teu Espírito sobre nossas vidas e sobre a tua igreja. Restaura o nosso vigor, nossa fé e nossa paixão por ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te capacite.